Bom, pessoal, a gente vai encerrar o conteúdo de eletrostática fazendo os exercícios da terceira parte da eletrostática, né? O material da apostila, ele foi dividida a eletrostática em 3 momentos. No primeiro momento, a gente trabalhou com força elétrica e processos de eletrização. Depois a gente ficou discutindo campo elétrico e agora a gente encerrou a teoria, né, isso antes das férias, com a parte de trabalho no campo elétrico, que é uma parte muito mais relacionada à parte de energia. Então a gente vai fazer exercícios de energia potencial, potencial elétrico e trabalho, tá? Se não me engano, acho que são 8 questões. Fui olhar a apostila lá, a numeração tá tudo errada, para variar, né? Fui fazer a sempre faço dessas, né? Foi em 2 exercícios 4, 2 exercícios 5, mas enfim. Então, vamos começar. À medida que os exercícios forem se desenrolando, eu vou lembrando as fórmulas, né? Eu acredito que vocês já devam ter visto esse assunto já faz um bom tempo, então talvez seja necessário que a gente faça algumas retomadas aqui de conceitos, tá? Vocês fiquem à vontade para perguntar alguma coisa que não lembra, tá? De repente você perdeu alguma aula, enfim, fiquem de boa que a gente vai tranquilo na história, tá bom? Então, vamos. Peraí, peraí. Aqui, pronto. Vamos começar então. Aqui. Bom, questão número 1. A questão número 1 é para a gente lembrar do conceito de energia potencial. Né? Energia potencial é um assunto que a gente trabalha também na mecânica, né? E o que a gente viu sobre energia potencial é basicamente que a energia potencial ela é armazenada dentro de um corpo e ela ganha, e ela pode ser armazenada de várias maneiras, né? A gente estuda 3: potencial gravitacional, potencial elástica e potencial elétrica, que é a que nos interessa na aula de hoje. Tá? A energia potencial, eu vou fazer aqui um breve review. Ela tem 2 características que vale a pena lembrar. Ela é uma energia armazenada, certo? No corpo. Ela se chama potencial porque ela pode virar cinética, pode, peraí, pode se transformar deixa eu só transformar em cinética. E para que isso aconteça, né, para que a potencial se transforme em cinética, tem que haver uma coisinha mágica chamada de trabalho, tá? Quem faz trabalho é o campo elétrico. Na verdade, o trabalho quem faz é uma força. Só que essa força existe por causa do campo, né? Então, o campo elétrico, ele cria numa carga a força, essa força empurra a carga e nesse processo ela vai transformar energia potencial em cinética, tá? O que mais que a gente precisa lembrar? A energia potencial, ela é calculada a partir de uma equação. K vezes Qzão vezes Qzinho, que são as cargas, né? Uma carga de prova e uma carga geradora de campo, tá? Dividido pela distância. Tá bem? Beleza? Lembrando que as cargas, elas não estão em módulo. Então, para cargas de mesmo sinal, a energia potencial entre elas é sempre positiva.
E para cargas de sinais opostos, a energia potencial é negativa. Tá? Outra coisa que a gente viu, e aí o exercício vai explorar isso, é que quando ocorre um processo de transformação, né, de potencial em cinética, a potencial vai diminuir. Então, processos espontâneos diminuem, opa, diminuem EPOT, né? Lembrando, gente, uma outra coisa, que a força elétrica ela transforma uma energia na outra, né? Ela é chamada de força conservativa. Vocês lembram por que ela é chamada de conservativa? O que ela conserva? Porque, tipo, quando o campo elétrico empurra uma carga, ele diminui a energia potencial. E ao mesmo tempo em que ele diminui a energia potencial, ele aumenta a cinética. Certo? O que ela conserva, então? Ela conserva uma energia chamada de mecânica, que é a energia do corpo, né? A força conservativa, ela não aumenta nem diminui a energia do corpo. O que ela faz é transformar uma energia na outra, tá bem? Na física, mais uma vez eu vou repetir, a gente tem 3 forças conservativas muito famosas. A força elétrica, a força peso, tá? Vamos citar só as duas, porque depois a gente fala da magnética, tá? Mas a força elétrica e a força peso são exemplos de forças conservativas, tá? A força elástica também pode ser uma força conservativa, tá? Quando uma mola empurra um corpo, tá bem? Beleza? E aí a pergunta é sobre essa energia potencial. Ele fala lá, duas cargas pontiformes, Qzão e Qzinho, são aproximadas. Então, eu tenho uma carga Qzão separada de uma carga Qzinho por uma distância d. O que acontece com a energia potencial do sistema de cargas? Aumenta, diminui ou não se altera? E se as cargas tivessem sinais opostos? Na verdade, está faltando uma parte na frase, né? Essas cargas Qzão e Qzinho, elas têm mesmo sinal. Ele não deixa isso claro no enunciado. Mesmo sinal. Então, duas cargas Qzão e Qzinho, de mesmo sinal, são aproximadas. O que acontece com a energia elétrica desse sistema de cargas? Bom, se as cargas tiverem o mesmo sinal, positiva, positiva, por exemplo, o que acontece quando eu aproximo as cargas? Exatamente, a energia tende a aumentar. Não sei se vocês lembram da aula, a gente representou isso por gráfico. Energia potencial em função da distância. A energia potencial em função da distância, ela varia assim. Varia assim, ó. Tá? Estão perguntando aqui assim, isso não é espontâneo, né? Não. Cargas de mesmo sinal não gostam de ficar próximas. Então, a aproximação de cargas de mesmo sinal aumenta EPOT. Lembra que a gente até discutiu, né, na aula, por que cargas de mesmo sinal querem ficar longe?
uma da outra. Porque quanto mais longe elas estiverem, menor a energia potencial. Isso é espontâneo, tá? Então, o afastamento diminui EPOT. EPOT. Tá? Isso para cargas de mesmo sinal. Agora, e se as cargas tiverem sinais opostos? Que ele faz essa pergunta também, né? Se as cargas tiverem sinais opostos, aí é outra parada. Por quê? Quando as cargas têm sinais opostos, gente, a energia potencial, ela é sempre negativa. Ó, ela é sempre negativa. E quanto mais próximas elas estiverem, mais negativa é a energia. Então, para cargas de sinais opostos, a aproximação diminui EPOT e o afastamento aumenta. Uhum. Então, a gente pode circular aqui, né? Quais são os processos espontâneos? No caso das cargas de mesmo sinal, o processo espontâneo é afastar. O processo espontâneo é elas se afastarem, ficarem o mais longe possível, para diminuir. Tá? E à medida que elas vão se afastando, gente, elas vão ganhando cinética. Elas vão ganhando energia cinética. Então, quanto mais afastadas elas ficam, mais elas aceleram, porque a energia vai se transformando, né? E no caso das cargas de sinais opostos, a aproximação é espontânea, tá bom? Beleza? Essa energia potencial, ela, ela é dada pelo campo elétrico. O campo é um fornecedor de energias. Então, né, quando a gente for estudar na semana que vem, a gente entra na parte de eletrodinâmica, a gente vai falar sobre diferença de potencial, gerador, né? E aí isso tudo vai ser aplicado ali nos circuitos elétricos, tá bom? Beleza? Tudo bem? Dá uma olhada nas informações, veja se ficou alguma dúvida, alguma informação que não ficou clara, tá? Isso é um bom resuminho da parte de energia potencial elétrica, tá bom? Podem tirar print também. Se quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade, senão a gente já pode mudar para a próxima questão. Aí. Beleza. Beleza. Peraí que acho que tem uma pergunta aqui. Peraí, puta. Vocês não estão encontrando exercício? Deixa eu achar ele aqui, peraí. Página 139, gente. 139? Página Isso. 139. Página 139. Aí, obrigado. Obrigadão. Próximo. Aqui. Questão número 2. Na questão número 2, ele fala o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Fala o seguinte: no campo elétrico gerado por uma carga positiva, que é o Qzão, que seria essa carga aqui, ó. Então aqui tem uma carga geradora, tá? Fixa num certo ponto O, considere dois pontos A e B. Aqui tem um ponto A e aqui tem um ponto B.
cujos potenciais são potencial no ponto A, 40.000 volts. Potencial no ponto B, 25.000 volts. 2,5 vezes 10 elevado à quarta. Uma carga elétrica Qzinho de valor 2,10 a menos 6 coulombs é transportada de A até B. Qual é o valor da variação da energia potencial neste deslocamento? Então, esse é um bom exercício para a gente lembrar o conceito de potencial elétrico. Potencial elétrico, gente, ele é uma grandeza associada a um lugar. Então, percebe que ele fala potencial no ponto A, potencial no ponto B. Para a gente lembrar do potencial, vamos lembrar da definição. O potencial, gente, é a energia potencial que uma carga vai ter dividido pelo valor dela. Toda vez que você coloca uma carga perto de outra, não tem uma energia potencial entre elas? Tá. Se você pegar a energia potencial e dividir pela carga, você tem o chamado potencial. Tá? Então, por exemplo, antes de falar do por exemplo, a energia é dada em joule e o potencial é dado em coulomb. Isso aqui é o que eu chamo de volt. Então, por exemplo, quando ele fala que o potencial no ponto A é igual a 4,10 a quarta volts, quer dizer o seguinte, que se você botar uma carga ali de 1 coulomb, a energia potencial dela vai ser 4,10 a quarta joules. É quantos joules você vai ter para cada coulomb que estiver ali. Tá? O potencial no ponto B, ele vale 2,5, 10 a quarta. Então, quando a carga vai de A para B, ela sofre uma diferença de potencial. Gente, toda vez que uma carga sofre diferença de potencial, é porque a energia potencial dela está variando. Ela vai de um ponto para o outro. Ela vai de um ponto para o outro. Tá? Então, significa que provavelmente está acontecendo aqui um trabalho. Um trabalho. A carga se movimenta, a energia potencial varia, portanto, a gente tem um trabalho. E o que ele quer saber é justamente isso. Qual a variação da energia potencial? Tá. Agora, vamos lembrar uma outra fórmula. Pensa comigo, gente. Se a energia potencial varia, tem trabalho. Tem uma formulinha que a gente deduziu na aula de teoria que fala que o trabalho realizado entre dois pontos, aqui eu vou falar que é o trabalho entre A e B, ele é igual a Q vezes U dos dois pontos, onde o U é a diferença de potencial. Por que essa fórmula é interessante para a gente? Porque quanto maior for a DDP, maior vai ser a variação de energia, maior vai ser o trabalho.
Tudo bem? Beleza? Então, peraí. Eu sei o valor da carga. Eu sei a DDP. Então, eu vou calcular o trabalho. Ah, mas Danilo, ele não quer que você calcule o trabalho. Ele quer que eu calcule a variação da energia potencial. Tudo bem? Mas, quando eu calcular o trabalho, eu vou conseguir calcular a variação. Então, a gente vai fazer o problema em duas partes. Primeiro, eu vou calcular o trabalho. Vamos calcular o trabalho. Então, ó, o trabalho realizado pelo campo, né, entre A e B, ele é igual à carga, que é positiva, 2 vezes 10 a sexta. Peraí, deixa eu fazer uma coisa antes. Peraí. Eu vou abrir a fórmula. Eu vou escrever carga vezes a diferença de potencial é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Tudo bem? Então fica o trabalho entre A e B é igual a carga 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes potencial em A, 4 10 a quarta, menos 2,5 10 a quarta. Tá? Trabalho entre A e B igual. Ó, gente, aqui 4 vezes 10 a quarta menos 2,5 10 a quarta, isso vai ficar assim, 2 10 a menos 6 vezes 1,5 10 a quarta. Confere. Tá bom? Então, o trabalho, AB, é igual a 2 vezes 1,5 dá 3. E aí as potências, né? 10 a menos 6 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 2. 3. Opa. Certo? Como a gente calculou o trabalho, esse trabalho é dado em joules. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Então precisaria saber essa fórmula. Agora, vamos olhar para este valor. Ô, gente, o trabalho é positivo. O que isso significa em termos de conceito? O trabalho não transforma potencial em cinética? O trabalho não transforma potencial em cinética? Ó, tem uma pergunta aqui que deixa eu fazer essa pergunta porque ela pode ser rica. Ó, Dan, eu posso associar o trabalho com a variação da energia cinética ou com menos a variação da potencial? É exatamente isso que eu vou fazer. Porque o que a gente aprendeu na mecânica? Que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Então, o que eu sei desse conceito? Que se o trabalho é positivo, quer dizer então que a energia cinética aumentou. Ele foi acelerado. Ele foi acelerado. Agora, gente, se a energia cinética aumentou, o que aconteceu com a potencial? Diminuiu. Então, eu posso dizer que o trabalho é menos a variação da potencial. Entenderam por que eu calculo o trabalho? Você fala, mas o cara pediu a variação da energia. Tá, mas a hora que você calcular o trabalho, você estará calculando a variação da energia cinética. Então, se o trabalho é positivo, a energia cinética sobe.
Se a energia cinética sobe, a potencial tem que cair. Então, a resposta do meu problema é a variação da energia potencial, ela vale exatamente menos 3/10 a menos 2. Portanto, isso é um processo espontâneo. Se bem que ele não perguntou isso, né? Tá? Espontâneo. Processo espontâneo. Tá bom? Beleza? Qual que era a parte difícil da questão, que eu acho, né? Tem duas coisas difíceis. Lembrar da fórmula, que é uma fórmula que a gente acaba não usando tanto, né? Só sabe essa fórmula mesmo quem está estudando muito, viu, gente? Tá? Que isso é um assunto já bem mais complexo. E lembrar do teorema da energia cinética, que a gente falou muito durante a teoria, tá? Beleza? Então esse processo, ele é um processo espontâneo. Tá aí a resposta da questão 2. Podem tirar print. Beleza? Beleza. Próxima. Opa, calma. Questão número 3. Questão 3. Essa região cinza aqui, ó, é um campo elétrico. É uma região de campo elétrico. Tá bom? Tem um campo elétrico aqui dentro. Então ele fala assim, ó. No ponto A, do campo elétrico gerado por uma carga Qzão, então tá aqui, ó. A carga Qzão é uma carga geradora. Geradora. Ele coloca aqui um ponto A, que está a uma distância D da carga geradora. E ele coloca aqui um ponto B, que está a uma distância 3 vezes maior. 3 vezes maior. Ele fala que no ponto A, o potencial é 3... Aqui, gente, só faça uma correçãozinha aí na apostila. É 3 vezes 10 a terceira volts. Então é assim. Deixa eu fazer um desenho aqui melhor. Ó. Você tem uma carga geradora. Aqui tem um ponto A. E o potencial aqui é 3.000 volts. Então, o que significa dizer isso? Se você botar uma carga de prova aí, de 1 coulomb, a energia potencial vai ser 3.000 joules. 3.000 joules por coulomb. É o volt. Tá bom? E aí tem um outro ponto. Aqui a distância é D, né? E aqui o outro ponto é aqui, B, que tem um potencial VB. Ele está a uma distância de 3D. 3D. Tudo bem? Item A. Qual é o potencial no ponto B? Qual é o potencial no ponto B? Gente, aqui nós temos que lembrar de um conceito que a gente também trabalhou na aula, que é o seguinte. Quando você vai calcular o potencial em um ponto, você pode calcular ele de duas maneiras. Duas maneiras. Uma das maneiras é pensar em relação à carga de prova. Então, o potencial é a energia que vai estar na carga de prova. Só que o potencial, quem cria, é a carga geradora. A carga geradora, ela gera campo e potencial. Se você tira a carga geradora, não tem mais potencial. Então, existe uma outra fórmula
para você calcular o potencial a partir da carga geradora. O potencial a partir da carga geradora vale K vezes Q dividido pela distância do ponto até a carga geradora. Tudo bem? Então, gente, pensa comigo. O potencial no ponto A, ele é igual a KQ sobre D. E esse valor é de 3.000 volts. Seria esse ponto aqui, ó. Agora, se o ponto B está a uma distância 3 vezes maior, observa que na fórmula o potencial é inversamente proporcional à distância. Ó. Quanto vale esse potencial, gente? Mil. Ele tem que valer 3 vezes menos. Se ele está 3 vezes mais longe, ele vai valer 1.000 volts. Acabou. Esse é o item A. Esse é o item A. Respondemos. Ah, então aqui vale 1.000 volts. Deixa eu colocar aqui embaixo, peraí. VB vale 1.000 volts. Tudo bem? Beleza? Tá, calculamos. Agora, isso aqui é o item A. Item B. Agora, olha, a pergunta é igual à anterior. É igual à anterior. Tá? Peraí que tem uma pergunta aqui. Por que 1.000? Vamos pensar, ó. Quanto vale isso aqui, ó? Isso não vale 3.000? Agora, olha para isso aqui, ó. Isso aqui não vale 3.000, ó. Tá? O potencial ele é inversamente proporcional à distância. Se o potencial por uma distância D vale 3.000, quando eu triplico a distância, o potencial tem que cair 3 vezes. Tá? Olhando na fórmula, você consegue perceber isso. Tá? O KQ sobre D vale 3.000. Beleza? Massa. Perfeito. Aí olha a pergunta do B. Qual que é o trabalho realizado pela força que age numa carga pontiforme quando ela é transportada de A para B? Ela vai ser transportada pelo campo elétrico, né? O campo vai levar ela de um lado para o outro. É a mesma conta, gente. O trabalho entre A e B é igual a Q vezes U de AB. U de AB. Tá bem? Também vai dar positivo, ó. A carga vale 1 microcoulomb vezes. Qual a diferença de potencial entre A e B? VA menos VB. 2.000. Que é 3.000 menos 1.000. Ela fez isso, a carga, ó. Se eu botar uma carguinha de prova aqui, ó, e ela andar daqui para cá, ó,
ela sofre uma DDP de 2.000 volts, tá? Então a carga, o trabalho AB vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 3, né? Joules. 2 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Tá? A diferença do exercício 2 para o exercício 3 é que para calcular a DDP, a gente usou fórmulas diferentes. Né? Aqui, ó, ele dava os potenciais. Ele dava os potenciais. Aqui, ele deu um potencial e você tinha que achar o outro por comparação da distância. Mas depois que você achou o potencial dos dois pontos, eu apliquei basicamente a mesma fórmula, tá bom? De novo, nós temos um processo espontâneo. Tá? O campo elétrico está empurrando a carga. Beleza? Podem tirar print. Próxima. Questão número 4. Na questão número 4, ele diz o seguinte: considere o campo elétrico gerado por duas cargas pontiformes, quesão e menos quesão, fixas nos pontos A e B. Então aqui eu tenho uma carga presa que vai criar um campo elétrico. No ponto B, eu tenho uma outra carga negativa presa que vai criar um campo elétrico. Não sei se vocês lembram que quando você põe uma carga positiva perto de uma negativa, o campo elétrico ele forma linhas que parecem uma cebola. São as linhas de força do campo. Lembra? Ó, a gente viu isso na aula de campo elétrico. Se a gente pudesse ver o campo elétrico, a gente viria alguma coisa nesse tipo aqui, ó. Assim, ó. Lembra que essas linhas, elas têm um sentido. Elas vão sempre do positivo para o negativo. Tá? Beleza? Tá aqui. Ele quer saber qual é o potencial elétrico resultante no ponto M e qual a intensidade do campo elétrico. Então ele quer saber duas coisas. Esse ponto M aqui, ó, ele tem um campo elétrico resultante e ele tem um potencial resultante. Tá? Eu não sei se... Bom, eu vou fazer primeiro as contas, depois a gente faz o desenho. Gente, para calcular primeiro o potencial, vamos começar calculando o potencial primeiro. Eu vou voltar o slide aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Quer ver? Deixa eu achar o slide aqui. Tem 200.000 slides. Peraí. Não, peraí que eu acho que eu passei o que eu queria. Aqui, ó.
Quando você tem várias cargas perto de um ponto, no ponto P eu tenho campo resultante, que é obtido pela soma vetorial, porque campo é vetor. Potencial é obtido pela soma escalar. Então, eu vou começar calculando o potencial, que é mais fácil, tá? É basicamente fazer essa conta aqui, ó, gente. Pega o potencial de uma carga, mais da outra. Você vai somando, tá? Eu vou primeiro fazer isso. Então, vou lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, aqui. Então, vamos lá. O potencial resultante é VA mais VB. Tudo bem? Só que presta atenção no que eu vou fazer. Eu não vou substituir números. Vocês podem perceber que ele deu aqui no exercício o valor da carga Qzão, ele deu a constante e ele deu a distância, não deu? Tá. Gente, peraí. O potencial em A é igual a K vezes Q positivo dividido por D sobre 2. Peraí, deixa eu só... É que eu fiz uma coisa errada aqui. Aqui é potencial resultante. Peraí. Tá? Lembra que eu quero calcular o potencial aqui, ó. Eu quero calcular o potencial ali. Então é KQ sobre 0,5D. Tudo bem? Agora, gente, quando eu for calcular o potencial em B, do ponto B, desculpa, da carga B aqui, ó, você concorda que a conta vai dar igualzinha, só que com o sinal negativo? Vai ficar assim, ó. Vê se você concorda. Menos KQ sobre 0,5D. Tudo bem? Beleza? Não entendi por que 0,5D. Aqui, ó. Olha para isso aqui, ó. D sobre 2. O que é D sobre 2? 0,5D. Metade de D. Tá? Beleza? Ok. Gente, essa conta vai dar zero. Zero volts. Potencial ali no meio é zero. Então, o que deve estar acontecendo? Tá vendo que essa carga aqui é positiva? Ó? Nessa região aqui, se eu fosse calcular o potencial aqui, ó, ele seria positivo. Então, ele vai diminuindo à medida que você anda aqui. Potencial, quando ele está muito... Quando você está calculando o potencial muito próximo de uma carga negativa, de positiva, esse potencial é muito positivo. À medida que você vai se aproximando da carga negativa, o potencial vai diminuindo, ele fica negativo desse lado. Aqui no meio ele dá zero. Tá? Esse é o potencial ali no meio. Só que agora, gente, isso aqui é a primeira parte da questão. Só que agora eu preciso calcular o campo elétrico naquele ponto. E aí, o Paranauê é outro. Por quê? Vamos colocar aqui, campo elétrico. Porque aí eu tenho que usar vetor. Certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma carga positiva
Aqui eu tenho uma carga negativa e aqui eu tenho um ponto. Vamos chamar essa carga de A e essa carga de B. Tudo bem? Tá. Eu quero calcular o campo no ponto M. Tudo bem? Ô, gente, a carga positiva, ela vai criar um campo de afastamento. Naquele ponto. Certo? Cargas positivas criam campos de afastamento. A carga negativa, ela cria campo de aproximação. Certo? Então, os campos não se anulam. Eu tenho um campo elétrico aqui no meio, ó. Aqui no meio eu tenho um campo. Então, o campo resultante, ele vai ser EA mais EB. Tudo bem? E aí agora eu vou calcular o campo de cada ponto. Tá bom. O campo resultante, ele é campo elétrico no ponto A, K. Aqui eu já vou substituir direto. Não, vou colocar, vai, K vezes Qzão sobre... Cuidado, hein? Aqui é D quadrado. E essa carga tem que estar em módulo. Diferentemente do potencial, que pode ser positivo ou negativo, o campo ele tem um módulo, porque ele é um vetor. Tá? Mais K Qzão sobre D quadrado. Percebe que para as duas cargas eu desconsiderei o sinal? Estou trabalhando com módulo. Estou trabalhando com módulo. Então, eu posso dizer que o campo, no final das contas, ele é 2 vezes KQ sobre D quadrado. 2 vezes KQ sobre D quadrado. E aí eu faço a conta. R igual 9/10 a nona vezes... Ah, peraí, esqueci de colocar o 2, né? Peraí. 2 vezes. Ah, eu fiz uma coisa errada também. Puta, ainda bem que eu percebi, mano. Mas tudo bem, eu vou corrigir aqui. Ó, vai ficar 9/10 a nona vezes Qzão, que é 2 microcoulombs. Agora, gente, presta atenção agora. Qual é o valor que eu vou colocar aqui embaixo? Qual é o valor da distância? Esse valor aqui, ó. Cuidado aqui, tá? Eu percebi antes de fazer a cagada. Aqui, ó. Esse que tá em amarelinho. A distância é essa aqui, ó. Tá vendo? Porque o ponto que a gente está considerando não é D sobre 2. Aqui, ó. Então, na verdade, aqui onde está isso aqui, ó, eu vou colocar... Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu acho que vai ficar melhor. Veja. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar isso aqui de x quadrado, x quadrado. E esse x é isso aqui, ó. É o D sobre 2. Tá bom?
Porque eu quero o campo lá naquele ponto. Tá? Então, peraí. Ah, deixa eu apagar aqui também, ó. Chama aqui de x. Tá bom? E aí você põe 2 elevado ao quadrado. Não vai por 4 aqui não, hein? Não é para pôr 4. É para pôr 2. Podia ter escrito 0,5D, né? Mas tudo bem. Tá aí. Confere para ver se eu não vou errar, ó. Tá vendo que aqui tem um 2 e vezes 2 dá 4? Só que lá embaixo tem um 2 ao quadrado. Então eu posso João, fazer isso aqui. Oi. peraí, eu não entendi. Você colocou 2 porque são 2x? Porque essa distância aqui, ó. Eu não estou querendo calcular o campo aqui, ó. Quanto Sim, mede essa distância aqui, ó? não é 0,5? Não. Essa distância vale 0,5D. Ah, Ela tá. vale 0,5D. Só que o D vale 4. Entendeu? Então, este x Entendi. ao qual eu estava me referindo, ele vale 2 metros. Que ele deu aqui, ó. A distância D vale 4. Então, é 2 para cá e 2 para cá. Tá bom? Beleza? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar isso aqui, ó. Isso. Ó. 2 vezes 2 em cima dá 4, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, isso aqui dá um campo resultante de... Aí tem o 10 à nona, multiplicado por 10 elevado a menos 6, dá 10 elevado à terceira. Então, isso aqui dá 9 vezes 10 à terceira. Como é o campo elétrico, ele tem que estar em Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Tá? Então, as respostas são potencial 0 no ponto e campo elétrico 9.000 newtons por Coulomb. Aqui já deu uma bugada, né? Porque misturou as duas partes da eletrostática. A terceira parte, que é o cálculo do potencial, e a parte anterior a essa, que é na parte do campo elétrico. Tá? Nós chegamos a fazer, na parte de campo elétrico, alguns exercícios desse tipo. O cara punha duas cargas e pedia o campo no meio. Tá? Tinha vezes que dava 0, a resultante, enfim. Tá bom? Beleza. Podem tirar print, gente. Podem tirar print. Próxima questão. Na questão 5, ele fala assim: são dadas duas cargas elétricas, mais Q e menos Q, situadas como mostra a figura. E aí a gente observa algumas coisas aqui no desenho. Ó. A carga Qzão, a carga mais Q e a menos Q, elas estão separadas a uma distância de 2D. Aqui tem um ponto no meio, que ele chama de ponto O, e aqui tem um ponto no A, ponto A, tá bom? Aqui está uma distância de D da carga positiva e a 3D, perdão, né, da carga negativa, tá bom? Aí ele fala assim: sabe-se que o potencial em A vale 5. Então, nesse ponto A aqui, ó, VA, 5 volts.
Sabe-se que o potencial no ponto A vale 5 volts, considerando-se zero o potencial no infinito. Então, muito longe disso aí, o potencial vale zero. Qual é o trabalho realizado por uma força quando se desloca uma carga positiva de 1 nanocoulomb em duas situações, do infinito para o ponto A e depois do ponto A para o ponto O? Então, imagina que tem um ponto no infinito. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer o desenho de novo, tá, gente? Aqui eu tenho uma carga menos Q. Aqui eu tenho o ponto O. Aqui, opa, eu tenho uma carga mais Q. Aqui eu tenho o ponto A. E aqui eu tenho um ponto que é o infinito. Tá? No item A, eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar uma carga que está aqui, ó, e levar ela daqui até aqui, ó. Até aqui. Isso no item A. E depois no item B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga e levar daqui até aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Tá? Então são dois percursos. Primeiro do infinito até o A e depois do A até o ponto O. Tá. O que a gente já discutiu em exercícios anteriores? Para você calcular o trabalho, você vai fazer essa conta aqui, ó. Q vezes U. Ele fala que no ponto A, o potencial é 5 volts. Vou colocar aqui. E no infinito é zero. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que o trabalho do infinito até o ponto A, ele é igual a Q vezes a diferença de potencial. Potencial no infinito menos o potencial no ponto A. Tudo bem? Beleza? Bom, desenvolvendo isto, o trabalho do infinito até o ponto A, opa, que vai acontecer uma coisa diferente, hein? Vamos ver se vocês já se ligam. Quanto vale a carga? A carga vale 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb. O nano é 10 a menos 9. Vezes. Qual é o potencial no infinito? Zero. Zero. Exatamente. Menos o potencial no ponto A. Perceberam qual é a diferença dos outros exercícios? O trabalho deu negativo aqui, ó. 0 menos 5 dá 5. Menos 5, né? Menos 5 vezes 1, 10 a menos 9, vai dar menos 5, 10 a menos 9 joules. O que isso quer dizer, gente? Que esse processo não é espontâneo. O que está acontecendo aqui é que ao invés da partícula estar diminuindo a energia potencial, ela está aumentando a energia potencial.
Na verdade, a conclusão que a gente chega é que tem alguém arrastando essa carga para lá, porque o trabalho está dando negativo, tá? Provavelmente ela está diminuindo a cinética. Ela está aumentando a potencial e diminuindo a cinética, tá? Esse é o item A. Agora, para achar o item B, gente, nós temos um problema. Eu tenho que descobrir o potencial aqui, ó. Porque eu vou ter que aplicar a mesma fórmula. Eu vou ter que aplicar a mesma fórmula. Tudo bem? E aí, como é que eu vou descobrir o potencial ali? Bom, para calcular o potencial no ponto O, eu vou ter que calcular o potencial levando em consideração o seguinte, ó. Esse ponto, ele não está próximo de uma carga positiva e de uma negativa? Não está próximo das duas cargas? Então, o potencial desse ponto, ele é dado pela soma dos potenciais das cargas. Então, eu vou ter, o VO vai ser o potencial devido à carga negativa mais o potencial devido à carga positiva. Tudo bem? Beleza? E agora, gente? Quanto vale esse potencial, hein? Bom, vamos abrir a conta. O potencial no ponto O, ele é potencial da carga positiva. Isso! Já estão escrevendo aqui no chat. Gente, o potencial aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ele vai ter que dar zero, igual a outra questão. Porque você percebe que as cargas, elas têm sinais opostos, ó. Tá vendo? As cargas têm sinais opostos. E elas estão à mesma distância. Igual a outra questão. Igualzinho a outra questão. Então, eu vou dizer que o potencial no ponto O, ele é KQ sobre D menos KQ sobre D. As cargas têm o mesmo valor, só que uma é positiva e outra é negativa. A distância é a mesma. Ah, então o potencial no ponto O também vale zero. Então, nós temos aqui a seguinte situação, gente. Ó, você tem uma carga negativa aqui. Aqui você tem o ponto O. Aqui você tem a carga positiva. Aqui você tem o ponto A. E aqui você tem o infinito. Quais são os potenciais? O potencial no infinito era zero. O potencial no ponto A é 5 volts. E o potencial aqui também é zero. Então agora, o que eu quero fazer? Isso já no item B de bola. Deixa eu colocar aqui, ó, B de bola. Eu quero arrastar a carga de A para O. E eu quero, então, calcular o trabalho para levar a carga do ponto A para o ponto O. Isso vai ser igual a Q vezes U.
Eu vou aplicar a mesma fórmula. Então, o trabalho para levar a carga de A para O é igual a Q vezes potencial de A para O, VA menos VO. Aqui o trabalho vai dar positivo. Por quê? Por causa do U. Ó, trabalho de A para O é igual a Q vezes VA menos VO. Que ele foi de 5, primeiro ele foi de 0 para 5 e agora ele foi de 5 para 0. Tá? Então o trabalho aqui vai dar 5 menos 0 é 5, vezes 10 a menos 9, 5 vezes 10 a menos 9 volts. Aí. Tudo bem? Beleza? Tá? Um deu negativo e o outro deu positivo. Tá bem? Ô, gente, só uma pergunta aqui. Vamos ver se vocês pegam isso. Sei que já tá meio de noite, já estão cansados, arregaçados. Qual é o trabalho para levar a carga do infinito para o ponto O? Se eu quiser levar a carga daqui, ó. Se eu quiser levar a carga do infinito até o ponto O, quanto dá o trabalho? Aqui, ó. Quanto? Não? O trabalho aqui dá 0. Por quê? Para levar do infinito para o A, não foi isso aqui, ó. Menos 5, 10 a menos 9? Para levar do infinito para o A, menos 5, 10 a menos 9. Para levar do A para o O, 5, 10 a menos 9. Então, se eu somar os dois trabalhos, o resultado dá 0. Ele não perguntou isso, mas se ele perguntasse, eu conseguiria também descobrir. Tá? Beleza? Pode falar. Estou ao ouvir. Dessa que eu falei agora? Aqui, ó. Se você... Imagina que você quer levar a carga daqui, ó, para cá. Do ponto do infinito para o O. Aqui, ó. Você concorda que do infinito para o O não tem DDP? Se não tem DDP, quanto vale o U daqui para cá, ó? Vale 0. Se o trabalho é Q vezes U, ó, se esse valor aqui for 0, o trabalho vai valer 0 daqui para cá, ó, tudo ele. Tudo ele. Tá? Ou, então, você pode pensar em somar os dois trabalhos. O primeiro trabalho é menos 5, 10 a menos 9. O segundo trabalho é mais 5, 10 a menos 9. Se eu somar os dois trabalhos, acaba dando 0 mesmo. Tá? Beleza? Maravilha. Próximo. Peraí, tira print. Tira print. Maravilha. Próximo. Considere 3 cargas elétricas pontiformes positivas iguais a Qzão colocadas no vácuo
fixas nos vértices de um triângulo equilátero. Então, assim, ó. Aqui eu tenho uma carga A presa. Aqui eu tenho uma carga B presa. Aqui eu tenho uma carga C presa. O triângulo é equilátero. Tá bom? Aí olha o que ele fala. A energia potencial elétrica do par de cargas disponibilizadas em vértices A e B é igual a 0,8. Então, ó, tá vendo essas duas cargas aqui, ó? Tá vendo essas duas cargas? A energia potencial entre elas vale 0,8 joules. Tá bom? Lembrando que energia potencial entre duas cargas é igual a K vezes carga de uma multiplicada pela carga da outra dividido por D. Então isso aqui valeu 0,8 joules. Tá bem? Beleza. Nessas condições, é correto afirmar que a energia potencial elétrica, deixa eu até grifar isso aqui, ó, que a energia potencial elétrica do sistema constituído pelas três cargas vale quanto? Então, ele me deu a energia só dessas duas juntas, ó. Se eu considerar mais uma outra carga aqui, o sistema vai ter uma EPOT. Ele quer saber qual a energia da EPOT total. Tudo bem? Ô, gente, vocês perceberam que na fórmula da EPOT eu só posso usar duas cargas? Como é que eu vou calcular a energia com três cargas? Eu vou fazer o seguinte. Olha a minha ideia. Eu vou dizer que a EPOT total é a energia potencial entre A e B mais a energia potencial entre A e C mais a energia potencial entre B e C. Eu vou calculando duas a duas. Cada duas cargas, você tem um pouco de energia. Então, as de baixo, depois eu calculo as do lado aqui, ó. E depois as daqui, ó. Só que, gente, vocês concordam comigo que se isso aqui vale 0,8, isso aqui também tem que valer 0,8 e isso aqui também. Concorda? Porque as cargas são iguais e elas estão à mesma distância. Então eu não preciso nem fazer conta. O que não significa que a questão seja fácil, né? Tipo, não é porque a questão não tem que fazer conta que ela é fácil. Você tem que ter essa sacada. Fala, puta, peraí. Eu só consigo calcular duas a duas. Se eu tenho três cargas, eu vou calculando aos pares. Então a energia potencial total ela vai me dar 2,4. 2,4.
0,8, 0,8, 0,8. Tudo bem? Alternativa E. Gente, esse assunto é muito doido. É muito doido. Espera aí. Isso, exatamente. O lance do triângulo ser equilátero e das cargas serem iguais facilita um pouco. Porque ele podia botar uma outra carga 2Q, aí você teria que fazer um pouco mais de conta, mas também daria para fazer, tá? Mas a ideia da questão, na verdade, quem montou essa questão, né, sei lá quem foi o demônio, era que você percebesse essa história do triângulo ter as distâncias iguais e as cargas também iguais, tá bom? Você vê que é um tipo de questão totalmente diferente daquelas que a gente fez até aqui, tá? Tá aí. Pode tirar print. Maravilha. Próxima. Ok. 7. No campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Qzão fixa no ponto O, considere dois pontos, A e B. O potencial em A vale, aqui ó, o potencial aqui, ele vale 6/10 a quinta. Item A, calcule o potencial no ponto B. Fizemos um parecido já. Percebe que o ponto A ele está a 30 centímetros da carga geradora. Tá vendo? E o potencial aqui, então vamos desenhar. Aqui você é a carga geradora, aqui eu tenho um ponto B, e aqui eu tenho um ponto A. O potencial no ponto A vale 6/10 elevado à quinta. E ele está a uma distância de 3D. Eu não vou trabalhar com a distância que ele me deu. Eu quero saber qual é o potencial no ponto B, sendo que a distância é 3 vezes menor. Perceberam? Então pensa comigo, gente. O potencial em A, ele é igual a KQ sobre 3D. E isso vale 6/10 a quinta. Tudo bem? Agora, gente, presta atenção numa coisa aqui. Passa esse 3 multiplicando. Só desenvolve. Ele vai ser 3 vezes maior. Olha só. Opa, calma. Ó. Eu posso dizer que KQ sobre D é igual a 18/10 a quinta. Só que, gente, quem é KQ sobre D? KQ sobre D é exatamente o potencial VB.
Percebe que o ponto B, ele está a 10 centímetros do A? Bastava você perceber que o potencial é inversamente proporcional à distância da carga geradora. Então, se você tem um ponto que tem um potencial, e você pega um ponto que está 3 vezes mais próximo, esse ponto 3 vezes mais próximo, ele tem que ter um potencial 3 vezes maior. Pronto. Volts. Tudo bem? Beleza? Aí. Isso é o item A. Isso é o item A. Item B. Qual é o trabalho da força que age na partícula, numa partícula P, com carga positiva de 1 microcoulomb ao se deslocar de A para B? Aqui a gente já fez isso várias vezes. Trabalho de A para B é Q vezes VA menos VB. Desenvolve. Trabalho de A para B é igual a Q, 1 microcoulomb vezes VA, que é 6/10 a quinta. Opa. Menos VB, 18/10 a quinta. Olha lá, o trabalho vai dar negativo de novo. Vai dar menos 12/10 a quinta. 10 a quinta não. 10 a menos 1, gente. Espera aí. Porque veja, opa, ó. Aqui vai ficar 12/10 a quinta, não vai? Negativo. O 10 a quinta vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 1. Joules. Então, eu posso dizer que o trabalho, só para melhorar um pouquinho o número, dá menos 1,2 joules. Tudo bem? Ou seja, a partícula está freando. A partícula está diminuindo a energia cinética. Ela está freando. No percurso de A para B, ela está freando. Tá? Tá aí a resposta do item B de bola. Eu vou pedir para vocês tirarem print dessa tela, gente, porque eu vou precisar trocar de tela para fazer o item C. Não vai caber aqui nesse slide. Por favor. Beleza. Olha o que ele fala no item C. Com que velocidade essa partícula tem que ser lançada de A para que ela atinja B com velocidade zero? Então, tipo assim, o cara vai jogar a partícula, ele vai lançar ela para cá, ó, vum. Só que ela vai frear, ela vai fazer isso aqui, ó. Ele quer que ela pare aqui. Ele quer que ela pare aqui. Com qual velocidade ela tem que sair daqui para parar aqui? Tudo bem? Beleza? Ô, gente, eu acabei de achar que a variação da energia cinética vale menos 1,2.
Não é isso? Tudo bem? Então, guarda essa informação aqui, ó. Lembra que o trabalho é a variação da energia cinética, ok? Então, eu vou trocar o slide e vou dizer o seguinte. A variação da energia cinética é menos 1,2. Só que variação da energia cinética é a energia cinética final menos a inicial. Isso tem que ser igual a menos 1,2 joules. Gente, como é que eu calculo a energia cinética de um corpo? mv² sobre 2. mv² sobre 2. Então, vamos lá. Energia cinética final. M, V final, ao quadrado sobre 2, menos M, V inicial ao quadrado sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a menos 1,2. Como ele quer parar no final, isso aqui vale zero, ó. Velocidade zero, energia cinética zero. Então, corta os menos aqui, ó. Tá vendo esses menos, ó? Olha para cá. Olha aqui, ó. Corta o menos. Então vai ficar mv final ao quadrado sobre 2 igual a 1,2. Oi? É VI, não é? É VI, VI. Obrigado. VI. Eu quero a velocidade inicial. Obrigado. Aqui. Lá embaixo, o cara deu a massa do corpo. Aqui, ó. 6, 10 a menos 5. Então, taca lá e faz a conta. Ó. Isso vai ficar assim. 6 vezes 10 a menos 5 vezes VI ao quadrado sobre 2 igual a 1,2. Vou passar o 2 multiplicando. Vai ficar 6 vezes 10 a menos 5. Opa, peraí. VI ao quadrado igual a 2,4. Tá bem? Passa tudo isso aqui, ó, dividindo. Então vai ficar VI ao quadrado igual a 2,4 dividido por 6, 10 a menos 5. Beleza. Mais uma passagem. Ao quadrado. Igual. 6 dividido por... Desculpa. 2,4 dividido por 6 dá 0,4. 0,4. 0,4 dividido por 10 a menos 5 é a mesma coisa que 10 à quinta. Tudo bem? Que é a mesma coisa que 4, 10 à quarta. Então, mais uma passagenzinha, vai. VI ao quadrado é 4, 10 à quarta. Vou tirar a raiz quadrada desse trambolho. VI igual a 2 vezes 10 ao quadrado. Metros por segundo. Metros por segundo. Então, a partícula, para ela parar completamente, ela tem que ser lançada com uma velocidade de 200 metros por segundo. Tá? Bem doido, né, cara? Esse item aqui é de, meu, fala, nossa, para. Para que, meu, na boa. Aí. Tá aí a resposta do item C. O
Podem tirar print. Massa. Próximo. 8. Essa aqui é a última. Na questão 8, ele diz o seguinte: associe a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir na ordem em que aparecem. Na figura que segue, um próton, que tem carga positiva, encontra-se inicialmente na posição A, numa região onde tem um campo uniforme. Tem um campo uniforme. Tá bom. As superfícies equipotenciais associadas a esse campo estão apresentadas pelas linhas. Então, tipo assim, aqui você tem um campo elétrico. Peraí. Aqui você tem um campo elétrico, tá bom? E cada região do campo tem um potencial. Então, por exemplo, quando o cara está nessa posição aqui, ó, ele está num potencial de 500 volts. Aqui é 400, 300, 200, 100. Então, eu imagino, não sei se vocês lembram, que no campo uniforme, para você gerar campo uniforme, você tem que usar placas de metal. Então, provavelmente aqui, ó, tem uma placa positiva nessa região aqui, e desse lado aqui tem uma placa negativa, tá? Porque o potencial está diminuindo, tá? Beleza. Lembrar que no campo uniforme, gente, existe uma formulinha que chama-se Teorema do Campo Elétrico. Tá? Que é E vezes D igual a U. Tá? E é o campo elétrico. D é a distância entre dois pontos do campo elétrico. Então imagine, por exemplo, assim, você tem uma placa positiva e tem uma placa negativa. Tá bom? Imaginem dois pontos no campo separados por uma distância D. Tá? Esses pontos estão submetidos a uma DDP. Quanto maior a distância entre os pontos, maior a DDP que você tem ali. Tá? E o teorema do campo elétrico ele relaciona essas grandezas. Tá bom? Muito bem. Aí ele fala o seguinte, ó. Peraí. Ó. Na situação representada na figura, o campo elétrico tem valor tananã e aponta para tananã. E o mínimo trabalho que você tem que realizar para levar o próton até a posição B, então ele quer levar o próton de A para B. De A para B. É de quanto? Então ele quer três coisas. Primeiro ele quer a intensidade do campo elétrico. Gente, dá uma olhada no desenho e percebam que a distância entre essas linhas aqui, ó, ela vale 0,1 metro. 0,1 metro, 0,1 metro, 0,1 metro, 0,1 metro. Tudo bem? Qual a diferença de potencial entre duas linhas? Não é 100 volts? Ó, de 600 para 500, de 500 para 400, de 400 para 300, de 300 para 200, de 200 para 100. Então eu posso dizer que
por uma distância igual a 0,1 metro, a DDP é de 100 volts. Concorda? Cada vez que ele anda 0,1 metro no campo, a DDP vale 100 volts. Então, E vezes D igual a U. E vezes D. Esse tipo de questão, cara, é cretina, porque a conta é ridícula. Mas vai saber fazer isso na prova. Você primeiro tem que lembrar dessa fórmula. Tá? Então, o campo elétrico ali, ele vale 100 dividido por 0,1. 1000. 1000. Não sei se vocês lembram que o campo elétrico é uma grandeza que você pode trabalhar com duas unidades. O Newton por Coulomb, ou, nesse caso, volt por metro. Volt por metro. Então, a primeira resposta do problema é 1000. Então, pode ser A, pode ser C, ou pode ser E. Tá? A segunda pergunta, ele quer saber para onde o campo aponta. Gente, o campo, ele não vai sempre do positivo para o negativo. Afastamento do positivo, aproximação do negativo. Como a placa positiva está à esquerda, então o campo aponta para cá, ó. O campo aponta para cá. Do maior potencial para o menor potencial. Não sei se vocês lembram que na aula a gente falou assim, o campo elétrico acompanha a queda de potencial. Então, você quer saber para onde aponta o campo? Vai olhando para onde o potencial diminui. O campo sempre aponta para a diminuição do potencial. Então, o campo aponta para a direita. Então, eu já tenho duas possibilidades agora. Ou é a alternativa A, ou é a alternativa C. Agora eu quero calcular o trabalho, né? O trabalho para levar o próton de A para B. Ô, gente, quando ele vai de A para B, qual é a DDP que ele sofre? O de AB. O de AB. Bom, a DDP é VA menos VB. Então, a DDP, ela vale, no ponto A, ela vale 500, no ponto B, ela vale 200. Então, ela vale 300 volts. Quanto vale a carga do próton? Gente, a carga do próton, ele simbolizou por mais E, tá vendo, ó? Mais E. Que seria a carga do elétron, só que positiva. Então, eu vou calcular o trabalho assim, ó. O trabalho para ir de A para B, ele é igual a VA menos VB. 300. Espera aí. Carga do próton, mais E. Tudo bem? Vezes 300. 300. Tá bom? Beleza? Então, isso aqui vai dar W de AB é igual a mais 300 EV.
300 eV. Tá? Esse é o trabalho do próton, para levar o próton de A até B. Tá bom? Aqui tem uma questãozinha que eu preciso comentar com vocês. Então a resposta é E, tá? Eu só quero fazer um comentário nessa questão, porque ela tem um problema de conceito. Ele fala assim: qual é o trabalho a ser realizado por um agente externo? Qual é o trabalho a ser realizado por um agente externo? Na verdade, gente, esse trabalho não é realizado por um agente externo. Ele não é realizado por um agente externo. Por quê? Porque ele é realizado pelo campo. O campo realiza esse trabalho. Tá? Então, o que o campo faz? O campo ele aumenta a energia cinética do próton. Então, talvez a maneira mais correta do cara montar a questão seria: qual é o trabalho envolvido no transporte? Porque quem está fazendo, na verdade, o trabalho é a própria força elétrica. Tá? O próton está indo espontaneamente para lá. Por quê? Ele é uma carga positiva. Se ele é uma carga positiva, ele vai percorrer sempre a favor do campo. Tá bom? Então o trabalho é mais 300 eV, o campo é para a direita e a diferença e a intensidade do campo elétrico é de 1000 volts por metro, tá? Que dá a alternativa C. Eu botei E ali, não sei por que eu botei E. A alternativa é C. Tá? C. Beleza? Tudo bem? Tudo bem não, né? A boa notícia disso tudo, gente, é que a gente terminou a eletrostática, que é super difícil, tá? Tranquilos? Semana que vem a gente começa eletrodinâmica. A gente começa eletrodinâmica.